Eu leio agora. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite os nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar o Evangelho. Antes, porém, vamos ler uma passagem do Evangelho. Escolhe uma passagem. Pode ser essa daqui, depois de volta lá. Aqui, capítulo 25. Buscai e achareis, item 1. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura encontra. E se abrirá àquele que bate à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se ele lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Muito bem. Vamos então fazer a nossa prece, pedir a Jesus que nos abençoe e nos proteja, pedir a Ele que permita a gente evocar os nossos guias, o nosso irmão altivo, os diretores da nossa casa, a minha amada e querida Lourdinha, a Elvira, Cidinha, Neuza, enfim, espíritos amigos, queridos, dirigentes da nossa casa de amor, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em teu nome, Senhor. Mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão, sempre em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, para iniciarmos assim os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Estamos estudando então a terceira obra do Pentateuco, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864. Estamos na introdução e ele está falando aqui dos fatos, das notícias históricas. Já vimos o que contém aqui o Evangelho, que são as máximas morais do Cristo. E ele trouxe algumas notícias históricas interessantes para saber quem foram os samaritanos, nós já vimos. Quem foram os publicanos, eram os cobradores de impostos. Os fariseus, já vimos quem foram os fariseus, que eram os doutores da lei. Os samaritanos, que também fazia parte do povo hebreu, mas que se separou, daquele grupo que se separou do povo, porque tinha sua própria interpretação. Vimos quem foram os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Os nazarenos, que tinham um corte de cabelo e pregavam a pureza. Sansão eram nazarenos. E agora vamos ver quem eram os peageiros. Peageiro é um nome pouco falado, pouco conhecido, mas eram... vamos ver quem eram os peageiros. Eram cobradores também de imposto, mas de uma categoria menor. Vamos lá, Dilane ou Raquel. Peageiros. Eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da cobrança do direito de entrada nas cidades, ou seja, o pedágio. Suas funções correspondiam, mais ou menos, às dos alfandegários e dos cobradores de taxas sobre mercadorias, e recebiam a mesma reprovação que os publicanos em geral. É por essa razão que, no Evangelho, encontra-se frequentemente o nome publicano ligado ao de pessoas de má vida. Esta classificação não se referia
a devassos nem a vagabundos. Era um termo de menosprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de se relacionarem com pessoas do bem. Está vendo de onde vem o pedágio? Vocês gostam de pagar pedágio? Ninguém gosta, né? Ó, lá pagava pedágio e a cidade era pequena, né? Então eles cobravam e ninguém gostava de pagar e ficava no pé deles, não gostava deles, porque eles trabalhavam, na verdade, para César. Esse imposto ficava parte para eles e parte para César, né? E assim era feito. E os publicanos eram uma categoria superior dos peageiros. E Zaqueu, que nós falamos semana passada, ele era o chefe dos publicanos. Ele era um homem muito rico. Então era odiado pelo povo judeu. Ele era judeu. Ele não era... Ele era patrício, né? Era judeu, mas cobrava imposto. Alguém tinha que fazer o trabalho, né? Era ele. Vamos lá. Fariseu. O fariseu a gente fala toda hora, né? O fariseu. Do hebraico, parash, divisão, separação. A tradição constituía uma parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião de sucessivas interpretações dadas sobre o significado das Escrituras. As Escrituras eram o Antigo Testamento, tá? Não tinha o Novo Testamento, veio bem depois, né? O Novo Testamento vem trazer as passagens do Cristo. Vamos lá. Deixa eu ler de novo. Eles interpretavam essas Escrituras. Os fariseus, eles interpretavam. Na reunião de sucessivas interpretações dadas sobre o significado das Escrituras e que haviam se transformado em artigos de dogma. Entre os doutores, isso era motivo de discussões intermináveis, na maior parte das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas que pretendiam, cada uma delas, ser a dona absoluta da verdade. E, como quase sempre acontece, se detestavam cordialmente umas às outras. Olha só, todo mundo era o dono da verdade. Igualzinho faz aqui, não tem uma igreja diferente da outra, uma em cada esquina, cada um se acha o dono da verdade, cada uma está com Deus, cada uma que está com Jesus. Tem uma aí que tem até um número de escolhidos. Se você não entrar para aquele grupo, você vai queimar no inferno. Os fariseus discutiam, discussões sobre as interpretações. Hoje a gente ainda tem isso, né? Tem gente querendo ser melhor do que a outra. O Deus que está comigo é diferente do Deus que está contigo. O meu é superior. Continua. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta ao ano 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente na época de Hircano, soberano, pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, tendo este último lhes devolvido suas honras e seus bens, os fariseus retomaram o seu poder e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época em que seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Tudo bem. Os romanos depois acabaram com Jerusalém, né? Destruíram tudo. Vamos lá. Os fariseus
Os fariseus tinham uma parte ativa nas controvérsias religiosas. Cumpridores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardoroso de proselitismo, inimigos dos inovadores, eles simulavam uma grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes devassos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Por isso, eles eram falsos. Fariseu é sinônimo para a gente hoje aqui de falso. Ô fariseu, deixa de ser fariseu, pô. Aparenta uma coisa, mas é uma outra coisa. E a gente não pode esquecer que o povão era analfabeto. Ele não sabia ler nem escrever. Os fariseus interpretavam a lei mosaica. Os escribas escreviam. Então essas pessoas eram a nata da sociedade. Então eles tinham os costumes, eles eram muito mais, os fariseus, muito mais atentos aos hábitos exteriores. Eles faziam dos hábitos exteriores artigos de fé. Por isso que eles ficaram na bronca de Jesus. Porque Jesus veio interpretar a lei, e ele resume a lei de Moisés em amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele resume ali os 10 mandamentos, a Torá. Então, Jesus também, então como Jesus combateu os fariseus, por exemplo, não podia curar dia de sábado. Eu tinha um colega que dizia que Jesus era implicante, ele só queria curar sábado, né? Em vez de curar, não tinha sexta, domingo. Mas o que Jesus quis demonstrar? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Se o teu boi cai ali, olha o fariseu, olha a falsidade do fariseu, ninguém pode fazer nada no sábado. Aí Jesus, vem cá, não posso curar por quê? E se teu boi cair ali no fosso, ficar preso, você vai salvar seu boi? Pô, boi era dinheiro. Eles não falaram nada, claro que eles iam pegar o boi. Então, se você pode fazer isso, eu também posso curar dia de sábado. Aí curou lá o doente. E eles quiseram pegar Jesus de qualquer maneira. Como é que ele vem contra a gente? Jesus disse, isso não é lei de Moisés. Moisés não falou isso. Isso é uma coisa de vocês. Não era nem interpretação, não. Eles queriam, como colocou aqui, dominar, e eles dominavam o povo. Olha... Hã? Sim, porque eles não aceitam Jesus. Eles não aceitam Jesus. Por quê? Porque eles interpretam ao pé da letra, dizendo que Deus descansou no 7º dia, né? Se Deus descansou no 7º dia, eu tenho que descansar também. Absurdo. Mas cada um com seu cada um. Por isso eles não aceitam Jesus. Por exemplo, você tem que lavar as mãos antes de comer. E o hábito é lavar até aqui, né? Até o cotovelo. O hábito deles, tem que lavar as mãos. Pô, Jesus ia metia a mão na comida sem lavar as mãos. Não tem uma passagem dessa? Olha, ele come sem lavar as mãos. Era implicante também. Aí Jesus vem e traz o grande ensinamento. Ele combatia essas práticas exteriores. Não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. A boca fala do que está cheio o coração. Poxa, o fariseu, doutor da lei, ouviu uma dessa? Como que ele faz isso comigo? Eu sou da elite, eu tenho poder, eu sou um seguidor de Moisés. Como é que ele fala uma coisa dessa comigo? E por aí Jesus vai combatendo todas essas práticas exteriores. Por isso, a raiva deles contra Jesus. O ódio deles, né, contra Jesus. E eles atiçaram o povo contra o Cristo para poder pagar. Fizeram várias armadilhas para pegar Jesus. Olha o que eles fizeram com o imposto. Vocês viram ali, ninguém gostava de imposto. Até hoje ninguém gosta. É justo ou não é justo pagar o imposto? Pergunta danada essa, né?
Vocês já sabem a resposta, né? Então eles estavam sempre tramando. E Jesus chega para eles e diz assim: vocês são sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Pô, você, Maiara, é um sepulcro caiado. Olha só, você vai sentir, né? Você sabe o que é caiado, né? Sabe o que é caiado? Cal. Você vai no cemitério, não está tudo com cal. Até hoje se passa cal naquela sepultura, né, de pedra. Vai lá tudo branquinho. É isso aí. Por fora, caiado, mas por dentro cheio de podridão. Tem uma palavra curiosa dentro do texto que fala de proselitismo. Hã? É um incentivo de outras religiões dentro desse parágrafo que tinha também. Dos fariseus. Peraí, fala alto, não entendi Falando nada. a palavra proselitismo. Fazer proselitismo é você convencer os outros. Por exemplo, a doutrina espírita não faz prosélitos. Eu não vou pela rua aí falando, vem aqui para o SEAP, os espíritos vão cuidar de vocês, aqui tem cura. Fazer proselitismo é fazer propaganda. Então, isso aqui estava numa época que incentivava as pessoas a procurarem religiões. É um exemplo? O exemplo de quê? Fala alto. Na época não tinha outras religiões, só tinha uma religião. A religião mosaica, a trazida por Moisés. E cada um interpretava do seu modo. Como nós estudamos lá a questão dos samaritanos. Como os samaritanos eram os protestantes da época. Os católicos interpretaram o cristianismo de uma maneira, os protestantes interpretam de outra maneira. E brigaram muito tempo por isso, se mataram. Agora são mais civilizados, né? Fica só no discurso. Mas se matavam. Então era o que acontecia na época. Cada um queria ter razão da sua interpretação. Eu estou com a razão, eu estou com a verdade. Aí vem a doutrina espírita hoje dizer que fora da caridade não há salvação. Porque com quem está a verdade? Está com a gente? Não. A gente sabe toda a verdade? Não. Ela vem sendo revelada. A verdade está com Deus. A gente sabemos algumas delas, parte delas. Sou um espírito imortal. Isso é uma verdade. Mas nós não estamos com toda a verdade. Essas discussões sempre aconteceram, entendeu? O proselitismo é a propaganda. Vamos lá. Continua aí, ó. Ela deu aqui, os fariseus então tinham uma parte ativa nas controvérsias religiosas. Diz aí, Raquel, de novo, cumpridores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardoroso de proselitismo, inimigos dos inovadores, eles simulavam uma grande severidade de princípios, mas sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes devassos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. A religião, para eles, era mais um meio de subirem na vida que o objeto de uma fé sincera. Da virtude, só possuíam a aparência e a ostentação, mas com isso, exerciam uma grande influência sobre os povos, aos olhos do qual passavam por santas criaturas, eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Entenderam agora? Eles dominavam o povo, o povão. Eles eram políticos, na verdade, eles não eram religiosos. Eles ganhavam com aquilo ali. Até hoje. Até hoje, não mudou muito não. Onde é que estão esses camaradas? Estão aqui até hoje, nas religiões. Dentro da doutrina espírita tem fariseu. Eu não vou nem ler aquela mensagem, porque diz que eu sou duro, vou falando devagarinho. Mas o altivo falou, modernos fariseus. Tem na boca, conhece, sabe o evangelho, interpreta, mas não aplica. Dentro da casa espírita não tem? No movimento espírita? Desses
Fala, 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 mas não age conforme fala. É um falso. É um falso. Sair daqui, eu sou outra pessoa. Então eu tenho que sair daqui um santo? Não, eu saio daqui com esforço para me melhorar. Eu não posso ceder às minhas más tendências. Eu tenho que lutar. Por isso nós estamos aqui estudando. Então tem que ter cuidado para não ser esses fariseus, porque eles continuam aqui reencarnados. Entenderam? Vamos lá, vamos continuar. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Capítulo 4, item 4. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia na lei o espírito que vivifica a letra que mata, dedicou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia e, em consequência do seu procedimento, fez inimigos obstinados entre os fariseus. Foi por esse motivo que eles se uniram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e fazê-lo morrer. Interessante, está vendo aí? Tudo que nós falamos. Jesus era simples e combatia tudo isso daí, desmascarando a hipocrisia. A gente falou ali do Zaqueu. Eles não odiavam os publicanos, os cobradores de impostos. O que Jesus faz? Vai jantar logo na casa do chefe dos publicanos. Tudo o contrário Jesus fazia. Ia curar dia de sábado, porque aquilo era um preceito humano. Ia na casa do publicano, elogia o samaritano, bota o samaritano na frente do sacerdote, na frente do levita, que era um sacerdote, na frente do fariseu. Quem socorreu o próximo, o caído da estrada? Eles tinham tanto ódio do samaritano que o doutor da lei responde: aquele que socorreu o próximo. Ele não falou o samaritano, eles não falavam nem o nome samaritano. Quando ele fala aqui príncipe dos sacerdotes, ele está se referindo a quem? Aqui? Aos fariseus. Não, foi por esse motivo que eles, os Onde fariseus, na última linha, se uniram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra então, Jesus. Tinha lá como é que era o nome daqueles dois lá? Um era genro do outro. O chefe lá, o príncipe deles lá, o chefe de todos eles era... Olha, eu estou querendo lembrar, e você falava o nome e saía. Eu estou querendo falar isso para você o tempo todo. Caifás. Anás e Caifás, eles eram os príncipes. Foram eles que entregaram Jesus, Anás e Caifás. O Anás era genro do Caifás. Era o chefe. Eles com os príncipes, esse homem é perigoso, a gente tem que acabar com ele. Aí faz aquela armação com Judas, leva para Pilatos e deturpam tudo, levam testemunhas compradas, um monte de testemunha, e Jesus sofre aquela humilhação toda, quieto, calado. O romano lá, como é o nome dele? Que lavou as mãos, Pilatos treme na base. Não queria, mas foi frouxo, né? Foi frouxo. Pô, vou matar um inocente. E se esse cara for mesmo o que ele está dizendo, que ele é um príncipe, e como é que eu vou ficar? Ele não sabia o que dizer. Imagina ele hoje. Entendeu? Pilatos tremeu na base. Deixou o povo. Ele ainda teve uma ideia. Ele, poxa, eu não vejo pecado nele. Ele é um homem simples, não vai fazer mal para ninguém. E ele está dizendo que é rei. Como é que eu vou matar um rei? Já sei. Hoje é festa da Páscoa. Na Páscoa eu tenho que soltar um presidiário.
Aí ele pega o pior dos bandidos, o tal do Barrabás, que ninguém gostava dele. Assassino, ladrão. Vocês querem que solte Barrabás? Ele pegou logo o pior, Barrabás ou Jesus? Então ele pensava que o povo ia dizer, solta Jesus. Mas o povão contaminado, né, contagiado pelo ódio, Comprado, na verdade. e também ali insufla o ódio, né? Barrabás, Barrabás. Ele foi frouxo. Não quis se comprometer, vamos levar isso para César. Ele também é judeu, se mata lá entre eles, desse povão para lá. E virou as costas, entregou Jesus na mão deles. Mas eles ainda hoje não admitem que foram os judeus que mataram Jesus, e sim os romanos. Porque o Pilatos era romano e podia dizer, não mata. O Emmanuel, hoje, a gente sabe que ele foi o Públio Lentulus, ele era um senador romano. E ele estava presente lá. Ele estava na Galileia. E Pilatos olha para o conversional e ele fala assim, por mim, botava essa turba para correr a pata de cavalos. Mas é você que é o governador, decide você. E virou as costas e foi embora. Foi indiferente também. Foi indiferente. Mal agradecido. Né? Mal agradecido. Como é que a gente chama aqueles ingratos? Ingrato. Ele foi ingrato. Já tinha curado a filha dele. Já curado a filha dele. Morreu depois, como é que ele ia curar? Curou, já tinha curado, porque logo depois ele vai ser crucificado e a Lívia vai para o circo lá dos leões. Ele não foi se conciliar com Lívia. Ingrato. Mas ele não se deu, ele não disse que foi Jesus que curou. Ele achou que foi muita coincidência, foram novos ares, porque ele foi para Galiléia por causa da filha. Porque dizia que era um lugar bonito, arborizado, então ele tinha lá a herdade dele, o sítio dele, né? Devia ser uma coisa fabulosa. E ele acha que foi muita coincidência, Jesus não teve nada a ver. Mas quando ele viu a mulher lá morta, ele começou a lembrar de Jesus, depois ele foi cego pelo próprio filho, enfim, a história está lá há 2000 anos. Então, foi uma armação para cima de Jesus, e Jesus é combatido até hoje. Querem tirar Jesus de qualquer maneira. Você vê países aí totalitários, como na Nicarágua, o cara está lá 5 mandatos. Há 20 anos, mudou a Constituição, só dá ele. Vê se tem lá aí, está mandando agora prender padre e fechar a igreja. Vê se em Cuba tem igreja, tem padre. Vê se na Coreia do Norte tem. Vê. Querem botar alguém aqui para também fazer isso? É o que o outro já falou que vai fazer. Então, se persegue o Cristo até hoje, e que vocês saibam votar, saibam escolher. A hora é essa. Ele é combatido até hoje, porque ele vem trazer liberdade para o mundo, ele vem libertar o homem. Ele não criou o catolicismo. Esse grupo que deu a interpretação dele. Ele nem escreveu nada. Ele só escreveu com o dedo na areia, né? Quando estava lá com a mulher adúltera, né? Estava escrevendo lá. Então, o que Jesus estava escrevendo aí? Ele não falou nada. Quem escreveu foram alguns apóstolos, 2 ali, o Mateus e o João. Marcos e Lucas conviveram com com Paulo de Tarso, conheceram Maria, Marcos com Maria, escreveu. Tem ali os evangelhos, que eles selecionaram esses evangelhos, e tem muito pouca coisa ali ainda, muito pouco que o Jesus fez. Mas olha a vibração dele. Ele dividiu o mundo, a luz dele está no mundo. Não tem quem não fale de Jesus. Bem ou mal, todo mundo fala.
A favor ou contra, todo mundo fala. A grandiosidade desse espírito, a gente não tem noção. Os espíritos dizem aqui, já disseram lá de uma vez, nós aqui, o altivo dizendo, nós não temos ideia da grandiosidade de Jesus, a gente não consegue se aproximar dele. Imagine nós. Combatem ele até hoje, porque ele veio trazer a paz, veio falar do amor, veio falar da vida futura. Ninguém morre, a vida continua. Aí lá para o ano 320, 300 e pouco, é que muda, o cristianismo muda, lá se junta com Roma, com Constantino, e passa a ser o catolicismo, tanto que o nome é Igreja Católica Apostólica Romana. É a religião judaica romana, que eles combatem. Aí depois vem a separação, o protesto, com Calvin, com Lutero, aí entram os protestantes. Chegaram bem, mas deixaram se perder. Hoje tem mais de, 400 seitas protestantes por aí. Fala. A própria igreja já se dividiu, tem católica ortodoxa, tem católica apostólica romana. Vamos. Pergunta. Quem? Fala feito homem, bota essa boca para fora. Não. Não aceita. Eles continuam com Moisés. Não. Hã? Não comemora o Natal. Aí cada um vai interpretando. Aí entra, ó, vocês estão vendo? Cada um. Hã? Não, mas isso não importa, é um marco. Na verdade, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, porque era um inverno muito rigoroso. E não foi a época do censo, o censo foi em março. Porque ele saiu da cidade, José e Maria saíram da cidade deles e foram para Belém, porque eles eram de lá. Quando Nero mandou fazer o censo, ele queria contar quantas pessoas tinha, não contava, ia em cada um e contando cada um, na sua cidade. Então cada um vai para a sua cidade. Quem estava em outra cidade tinha que ir para dele. Ele foi para lá. E foi lá que Jesus nasceu. Mas isso também não influi nem contribui. O importante é a vinda do Cristo, o ensinamento que ele deixou. Por mais que tenham mexido no Evangelho, a essência está ali, a gente sente a vibração. Já de novo eu digo para vocês, volto a dizer, leiam o Novo Testamento, vocês vão ler com outros olhos, e é uma delícia, eu gosto muito de Lucas, ele fala das curas, vai lendo, leia todo o Evangelho, começa ali com Mateus falando da genealogia de Jesus, aí vocês vão entender, lá Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, vocês vão entender por que aquelas coisas, essas questões de confusão lá deles, lá dos hebreus. Ele continua, do nascimento de Jesus. É muito gostoso ler o Evangelho, porque vocês vão ler com outros olhos, com os olhos clareados pela doutrina espírita. Entendeu? Continua aí, Raquel. Sinagoga, o que é uma sinagoga, né? Os escribas. Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Tinham ideias comuns com os fariseus e com eles partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso Jesus os reúne na mesma reprovação. Farinha do mesmo saco. Fariseu, escriba escreviam. Intendente Cordinha. Intendente Cordinha. É isso no exército, tem o Cordinha. Então, Secretário do rei. Cordinha. É o Cordinha. No exército a gente chama de Cordinha.
O Bolsonaro tem um cordinha. Todo comandante tem um cordinha. Que ele anda, você já viu aquela... Ele tem uma corda que desce aqui, aquela... Aí, hã? É o ciel. Estou falando cordinha para vocês entenderem. Nós chamamos de cordinha. Olha o cordinha dele. Tem uns nomes distantes. Esse aí é o Shen. Chefe do Estado-Maior. Esse cara é o Shen. Vai usando uns termos, né? Enfim. Então, o escriba era o cordinha lá, como disse a Raquel, do rei. Eram inteligentes, sabiam ler, sabiam escrever, eram amigos dos fariseus, interpretavam da mesma forma, e Jesus combateu tanto os escribas e os fariseus. Por isso eles tinham ódio de Jesus. Sempre armando cilada para Jesus, sempre. Fariseu. Paulo de Tarso era doutor da lei. Ele era fariseu, era doutor da lei. Paulo de Tarso ia ter uma carreira brilhante, porque ele foi educado no farisaísmo, ele conhecia muito profundamente o Antigo Testamento, ele era muito inteligente, era jovem, era forte, era um futuro promissor. Por isso Paulo de Tarso foi um dos maiores combatentes do Cristo. Ele odiou Jesus, principalmente quando a noiva dele ficou doente e morreu. E por causa do orgulho dele, ela ficou sozinha e acabou morrendo. Como é que é o nome da noiva de Paulo de Tarso? Abigail. Conta muito bem no livro Paulo e Estevão. E ele odeia mais ainda Jesus porque ela se convenceu ao cristianismo. E quando ele apedreja Estevão, ela estava separada de Estevão há muito tempo, que Estevão era irmão de Abigail. E o próprio Paulo de Tarso manda apedrejar Estevão. Como é que era o nome de Estevão antes de ser Estevão? Você está lendo Paulo e Estevão? Já leu, né? Então era Gesiel. Quando eles se tornavam cristãos, eles mudavam o nome. O nome era Gesiel, passou a ser Estevão. Como Saulo passou a ser Paulo. E por aí vai. Então, dá uma ligadinha nesse negócio aí, pô, tá quente? Por favor. Estevão, e é uma história muito bonita, mas ele explanava o Evangelho e conhecia muito o Antigo Testamento. Ele conhecia profundamente o Antigo Testamento. E quando ele começa a falar do Cristo, lá na casa dos fariseus, eles se revoltam. Primeiro ele faz uma explanação do Velho Testamento e depois ele insere o Cristo. Aí Paulo mandou apedrejar. Paulo só fez assim, ó. E obrigou Abigail a ir naquele momento ali. Quando ela viu que era o irmão, ela se desesperou. E ela estava buscando o irmão. E é uma história muito bonita. Leiam Paulo e Estevão, um best-seller das obras doutrinadas. Tirando aqui as básicas, né, trazido por Kardec, ou fundamentais, você tem Paulo e Estevão, que é uma beleza. Vamos lá, continua aí. Sinagoga. Do grego sinagogue, reunião, assembleia, congregação. Na Judéia havia apenas um templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam a ele todos os anos, em peregrinação, para as principais festas como a da Páscoa, a da dedicação e a dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez várias viagens a Jerusalém. As outras cidades que não tinham templos, mas sim sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer as preces públicas, sob a direção dos anciãos,
dos escribas ou dos doutores da lei. Ali também se faziam leituras tiradas dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, dos quais qualquer pessoa podia participar. Eis porque Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados na sinagoga. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas passaram a lhes servir de templo para a celebração dos cultos nas cidades em que habitavam. Muito bem. Ficou bem claro? Vamos resumir o templo deles. Ou até hoje fala na sinagoga. A gente vai ler mais um pouquinho, Raquel. Está na hora de você ir para lá. Vai lá. Vai lá que não vai. Já botou a cabeça aqui. Chega lá, você faz a sua prece e continua lá. Tá? Entenderam? É que você vai pegar o início do trabalho agora lá. Só vou ficar mais 5 minutos aqui. Que Jesus te abençoe. Aí vem um outro grupo. Ele fala aqui do templo do Salomão. Em casa você termina de ler, tá, Raquel? Eu vou parar já, vou parar ali no Sócrates, Platão. Pode ir, pode deixar aí o dela, tá usando? Eu levo. Vamos lá. Para a gente saber, está aqui embaixo, eu nem tinha visto. Proselitismo, você perguntou, está aí embaixo no rodapé, não está? Atividade diligente em fazer prosélitos. O que é prosélito? Convencer indivíduo a adotar uma religião. É fazer propaganda da religião, né? Vem ser católico. Templo de Salomão. Como ficou conhecido, foi o templo de Salomão, rei dos israelitas, mandou edificar em Jerusalém e que levou 7 anos sendo construído. Salomão, filho e sucessor do rei Davi, nasceu em Jerusalém e começou a reinar aos 20 anos de idade, por volta de 970 a.C. Seu reinado durou 40 anos. Ele consagrou-se inteiramente à administração e ao embelezamento do seu reino. Sua sabedoria tornou-se famosa em todo o Oriente. Salomão faleceu em 931 a.C. É velhinho Salomão, hein? Né? Então, grande rei Salomão, né? Por isso que tem aquela passagem, quando Jesus fala, aquela parte poética, né? Do Novo Testamento. Observai os lírios do campo, não tecem, não fiam, mas nem Salomão se vestiu com tanta beleza. Ele faz uma referência ao rei Salomão, porque ele conhecia. Era? Era rico, era rei, era poderoso. Era poderoso. Mas foi um rei bom. O rei que gostava do belo. Ele construiu, por isso ficou famoso, porque construiu o templo de Jerusalém. Né? O rei Salomão. Aí, festa da Páscoa. A primeira das 3 festas anuais que deveriam comparecer todos os homens, foi instituída no Egito para comemorar a redenção de Israel. Então a Páscoa dos judeus é diferente da Páscoa católica. Vocês não lembram? Nós falamos aqui. Quando o Pilatos condenou Jesus, ele não queria condenar Jesus, ele lembrou, é festa da Páscoa. E na Páscoa, a tradição soltar um preso. Você vê que até hoje tem a indulgência. O presidente da República não assinou um indulto para o Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF, e o presidente da República, é uma atribuição que lhe compete, assinou um indulto. Lá na época você vem lá de trás, hein? Na verdade, Pilatos assinou o indulto do presidiário.
Aqui não tem um indulto de Natal, no Natal, no... enfim, tá? Não estou aqui analisando o mérito da coisa, estou dizendo que tem um indulto, sempre teve. Então a festa da Páscoa foi perto, foi junto, bem pertinho da morte e da crucificação de Jesus. Por que eles iam quebrar as pernas de Jesus? Foi na quinta-feira, né, que a gente chama Quinta-feira Santa, que Jesus morreu, né? Porque na sexta-feira, que a gente chama de Sexta-feira Santa, né, isso vem do catolicismo, os judeus não permitiam, por causa da festa deles, que tivesse alguém para morrer crucificado, ou morresse alguém naquele dia. Não podia matar ninguém. Então eles tinham que morrer na quinta. Se tivesse lá o camarada vivo, quebrava as pernas para ele morrer. E sabe por que quebrava a perna? A morte pela crucificação é uma morte por asfixia. É uma morte duríssima, pesada. Deixa o gato para lá, rapaz. É uma morte, deixa ele para aí. Aí ele continua, né? O gato não, mas continua. Apaga ali, mas continua gravando. Ele segurava no braço, porque se ele largasse, ficava sem ar. Hã? O meu descarregou? Não estava o da Raquel aí? Que pena. Manda o que está aí para a internet. Acabou. Então, os mais fortes seguravam aqui no braço o máximo que podia. Ninguém quer morrer. É um instinto de conservação. Quando cansava o braço, segurava na perna. Aí relaxava um pouco o braço. Quando cansava a perna, trazia para o braço. Igual você bota uma perna na frente, apoia numa, cansa, você bota na outra, né? A perna e braço, perna e braço. Então aqueles mais resistentes ficavam mais tempo para morrer. Até quando ele não cansava, não aguentava mais, morria asfixiado. Que coisa cruel, né? Condenaram Jesus à morte mais cruel que existia. Mas ele desencarnou. Mas estava nas escrituras que nenhum osso dele seria quebrado. Então os soldados foram lá ver, ele já estava morto. Tanto que um futuca lá com a lança. Então, foi com a lança, furou aqui no pulmão, para ver se ele estava morto. Se ele berrasse, ele não estava morto. Aí foi lá, ó, morreu. Morreu. Aí, morreu. Morte crudelíssima. Aí a Páscoa, o que eu estou querendo dizer? A gente tem a Páscoa cristã. Como é que é a Páscoa cristã? A Páscoa cristã não é ovinho de coelhinho. Primeiro que coelho não bota ovo, muito menos ovo de chocolate. Aí entra o comércio, igual no dia de 25, Papai Noel, entra o comércio. No dia 25, o nascimento de Jesus. E a nossa Páscoa é no domingo, é a ressurreição, para a igreja, ressurreição de Jesus. Mas Jesus não ressurgiu dos mortos, ele morreu. Ele aparece com seu corpo espiritual. Então, no terceiro dia, passou sexta, sábado, domingo. No domingo de Páscoa é o dia que ele aparece a Maria Madalena. Depois ele vai aos apóstolos. E por aí ele faz várias aparições. Lá em Atos, diz que ele apareceu a mais de 500 discípulos. Então, a Páscoa cristã vou colocar o nome ressurreição, a ressurreição do Cristo. Tá? E a Páscoa judaica, que está ali pertinho, que é comemorada na sexta-feira, é a libertação do jugo egípcio. Foi quando Moisés libertou o povo da escravidão dos egípcios. Entendeu? Ali se comemora então a Páscoa cristã. Aí tem um outro aqui que fala da festa da dedicação. Essa é pouco conhecida para a gente, né? Festa criada por Judas Macabeu, 160 a.C., para comemorar a renovação do templo que 3 anos antes havia sido profanado pelos gregos. Festa dos tabernáculos, enfim. A gente ia ver aqui os saduceus.
7:50. Querem parar? Semana que vem a gente vê? Os saduceus eram os materialistas deles. Os essênios eram os iniciados deles. Os terapeutas eram aqueles que o ajudavam. A gente vê semana que vem, tá bom? Vamos parar para não ficar cansativo. E como caiu a internet ali, saduceu, essênio, terapeuta. Marcaram aí para a gente continuar? Gostaram da aula? O que foi? Hã? Então vamos fazer a nossa prece. Felizes que estamos, Senhor, por mais uma noite, entendendo, compreendendo o Teu Evangelho, interpretando à luz da doutrina espírita. A nossa gratidão por esse estado d'alma que sentimos, a nossa gratidão ao nosso mestre Kardec e aos continuadores desta doutrina, como foi Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. A nossa gratidão aos guias da nossa casa, que nos proporciona momentos como este, de enlevo. A nossa gratidão ao irmão altivo, às nossas irmãs queridas, a você, Lourdinha. A nossa gratidão a Ti, Jesus, e a Deus, nosso Pai, por tudo. Que seja em nome desses espíritos guias de nossas vidas, da nossa casa de amor, que seja em nome do amor, em nome do nosso amor, do Teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da noite de hoje, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.